Boa noite, paz do Senhor. Vamos aguardar um pouquinho no Instagram notificando. Paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, boa noite, bem-vindas, Ju. Deus abençoe, Ju. Saudade. Meus irmãos queridos de Palmas. Minha amiga Marília já está aí. Vamos esperar um pouquinho o Instagram notificar. Chama o povo, já vai compartilhando essa live, já vai chamando as amigas para estar juntamente conosco. Nani, Deus abençoe, Nani. A Mônica, a mãezinha já está aí também. Pastor Rodrigo, todo dia apoiando. Deus abençoe, bem-vindos. Já vão compartilhando. Vão compartilhando essa live aí com as amigas, vai chamando outras mamães para estar juntamente conosco. Fernando. Essa semana nós estamos falando sobre os desafios da maternidade, especial Dia das Mães, que é domingo, né? E estamos conversando com algumas amigas durante a semana sobre os desafios da maternidade. E hoje a minha amiga querida Marília vai estar conosco, falando dos seus desafios. Bênção, tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Já recebi várias mensagens das irmãs gostando, que Deus tem falado ao coração delas através dessas lives, dos testemunhos aqui contados. Tem sido uma bênção mesmo. Deus abençoe, bem-vindos. Bem-vindos. Já vão compartilhando, chamando outras mamães. Mãe Ângela, paz do Senhor amada, bem-vindas. Vão compartilhando aí com outras mamães, chamando elas para estar conosco. Elô, lá de Sombrio, né? Renata, bem-vindas. Irmã Isabel, bem-vinda, minha querida irmã. Sarinha, Deus abençoe. Bem-vindas, queridas. Vão chamando outras mamães. A gente vai esperar um pouquinho o Instagram notificar, chamar o pessoal. E eu já vou estar chamando a minha amiga Marília, que hoje vai estar conosco aqui, conversando um pouquinho sobre os desafios. Paz do Senhor, queridas, paz do Senhor. Bem-vindas. E vocês que estão aqui, que ainda não assistiram às outras lives, a de ontem mesmo foi uma bênção maravilhosa, chorei muito. A de terça-feira foi com minha mãe, também foi outra maravilha, as experiências dela. A de segunda-feira foi com a minha amiga Gabriela, aqui de Ituporanga, uma bênção também a experiência dela. Os desafios dela tem sido uma bênção, cada uma com o seu contexto, com a sua história, cada uma com o seu desafio diferente, e a gente vai aprendendo, né, com elas. Deus abençoe, meus irmãos, paz do Senhor. Vão chamando outras mamães para estar aqui conosco. E eu vou chamar a minha amiga então, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. Hoje tem que dar certo, né? Hoje tem que dar certo, né, minha gente? Porque o trabalho que nós passamos ontem, antes de ontem, meu Deus. Aê! Senhor, minha amada! Como é que tá? Tudo novo, é a primeira vez que eu vou participar assim. Normalmente eu faço sozinha, né? A gente sozinha é outra coisa, né? Pois é, que alegria estar aqui com você, minha amiga tão especial. Estamos longe, mas o coração está sempre pertinho. Ah, que bom! A felicidade é minha, a alegria é minha de receber vocês, de aceitar esse convite, né, de estar falando com a gente um pouquinho sobre os desafios. E quem tá aí, pessoal, o som tá bom? Tá dando para ouvir direitinho?
Tá me ouvindo bem, amiga? Tudo bem, tá tudo certinho aqui pra mim. Então tá. Quem tá aí ouvindo o som tá bom, gente? Bem-vindos, bem-vindos. Deus abençoe. Maria, João, Deus abençoe. Então hoje a nossa convidada, então minha amiga querida Marília, né? Essa bênção. Não está dando para ouvir, irmã? Vê se melhorou. Mas Eu eu mexi no estou celular aqui. ouvindo. Melhorou aqui para mim também. Acho que estava apoiado ali, deu uma sufocadinha no áudio. Tá dando para ouvir agora? Vamos respondendo aí se dá para ouvir direitinho. Maiara, Deus abençoe, querida. Meus irmãos queridos de Sombrio. Então, como eu estava dizendo, melhorou, que bom. Então tá certo. Como eu estava dizendo, a minha amiga Marília, então hoje convidada, né? Eu escolhi mamães assim com histórias diferentes, né, para estar compartilhando com a gente. E o da irmã que entrou tá muito baixo. Tava baixo. Acho que agora melhorou, irmã Renata. Acho que agora melhorou. Ela arrumou o celular, acho que agora vai dar para ouvir direitinho. Então eu vou pedir para minha amiga se apresentar para vocês. Ai, para mim é uma alegria. E a gente vai começar a conversar então, porque todos os dias, né, para quem acompanhou, foi uma história diferente, né? Algo diferente compartilhado e tem sido uma bênção, né? E eu creio que hoje também o que a minha amiga tem para acrescentar na vida de vocês também vai ser uma bênção. Então se apresente, minha amiga. Bom, vou me apresentar como eu sempre me apresento por onde eu sou convidada para ministrar, né? Meu nome é Marília Santiago, muitos me conhecem como Marília Demétrio, né? Há pouco tempo eu comecei a me chamar de Marília Santiago. E eu sou cristã desde que eu nasci, né? Eu nasci num lar cristão. Eu sou casada, eu tenho uma filha chamada Giovana, que hoje tem 13 anos, e um menino também de 6 anos, chamado Theo. E eu sou também advogada, me formei em Direito. E hoje, atualmente, eu sou dona de casa, eu sou do lar, né? Hoje eu deixei meu trabalho secular, meu trabalho na profissão que eu me formei para mim me dedicar exclusivamente à minha família. E eu acho que essa é a maneira que eu costumo me apresentar por ser a maneira que aconteceram as coisas na minha vida, né? Primeiro o casamento, depois filhos, depois de tudo isso uma faculdade e hoje a decisão de estar aqui na minha casa com eles em tempo integral. Minha amiga, e assim, olhando para você hoje, eu imagino assim como foi difícil, né, tomar essa decisão, né? Porque é uma profissão muito almejada, né? Uma profissão assim bem sofrida, né, para conquistar, né, o direito e ser advogada. E de repente, né, Deus coloca no seu coração que é tempo de parar tudo e ir para dentro de casa cuidar dos seus filhos. Eu acho que não sei, né, os desafios que você vai compartilhar, mas eu olhando de fora assim parece que foi um grande desafio, né? Foi. O primeiro desafio foi fazer uma faculdade com uma bebê pequena, porque quando a Giovana tinha 5 meses quando eu comecei a faculdade de Direito. Então, Nossa, não sabia. estudar, né? Tendo um bebê pequeno, eu ainda amamentava na época, mas foi algo que eu e meu marido decidimos, era para ele junto comigo, eu e ele estudarmos, mas no fim ele acabou não fazendo, e eu comecei primeiro a faculdade. Então, estudar com um bebê pequeno já foi muito desafiador. Tive que parar de amamentar no início por conta disso, né? E eu lembro do dia que eu parei de estudar, que eu cheguei em casa, minha menina já tinha 5 anos, porque são 5 anos de faculdade. E ela falou assim e eu falei para ela, filha, a partir de hoje a mãe nunca mais vai ir para a faculdade. A mãe vai estar em casa contigo todas as noites. E a gente chorou muito naquele dia. Fazer a faculdade já foi não é uma dificuldade, né? Mas algo que eu precisei, um desafio para mim. E depois disso, depois de muitos anos na área do direito, o senhor começou a me incomodar, né? Me dar aquele certo desconforto sobre o fato de eu estar muito mais tempo fora de casa do que dentro. O senhor começou a me trazer de volta para dentro da minha casa e esse processo demorou 4 anos. Então não foi algo assim fácil, algo tomado de uma hora para outra, mas foram 4 anos que o senhor começou a ministrar no meu coração. Ele primeiro teve que mudar muitas coisas em mim. Ele teve que primeiro mudar meus pensamentos sobre a maternidade, mudar o meu coração, que o meu coração se voltasse para ele. Eu precisava de uma conversão mais firme, mais verdadeira.
E aí, depois que tudo assim parecia estar certinho, aí ele começou, então, a querer de mim, que eu ficasse mais dentro da minha casa e me dedicasse exclusivamente à minha família. A decisão realmente não foi fácil, né? Em alguns dias, o fato das pessoas sempre falarem isso pra mim, como é que tu tá? Tu abandonou tudo, tu se esforçou tanto para isso, como é que tu toma uma decisão dessa, né? Sempre elevando o fato de eu trabalhar como advogada, mas que é um ponto mais alto, né, do que eu ser mãe. Então, para mim, nunca houve essa distinção. Tanto é que hoje, quando eu vou ministrar, eu sempre falo. Hoje, meu orgulho é falar que eu sou dona de casa. Eu tenho muito mais orgulho hoje de falar isso. Eu tenho muito mais alegria, o meu coração se enche de alegria quando eu falo que eu sou dona de casa, que eu cuido exclusivamente da minha família, do que quando eu exercia a minha profissão de advogada, né? Não que não é uma profissão honrada, ao contrário, é uma profissão extremamente honrada, mas hoje eu sei que eu estou no lugar certo. Algo que sempre me incomodou foi o fato de eu estar sempre procurando algo. Parecia que eu sempre estava procurando chegar naquilo que o Senhor queria de mim. Então eu estava no louvor me questionando, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar errado? Eu estava ministrando, será que é isso que o Senhor quer de mim? E quando chegou no momento de eu abrir mão de tudo e estar dentro da minha casa, no dia que eu falei assim, agora é daqui em diante, isso faz mais ou menos uns 2 anos, naquele dia eu senti paz no meu coração e eu sabia que eu tinha chegado no lugar que o Senhor tinha para mim. Nesse dia se revelou meu propósito para mim, que era cuidar da minha casa. Que reviravolta, né? Total. Amiga, e como é que foi assim? Como é que foi a reação das crianças assim quando, né, depois de 4 anos, Deus trabalhando primeiro em você, né? Talvez você compartilhava com seu marido, mas as crianças não tinham às vezes essa noção, né, que você ia deixar tudo e ia ficar em casa com eles. Mas como é que foi a reação deles quando de repente a mãe estava todo dia com eles, assim? Como é que foi essa assimilação para eles? Sim. Para eles, eu acho, o Theo era um pouco mais pequeno, então eles realmente, né, não tinham muito essa noção, né, ele não tinha muito essa noção, porque eu sempre, por mais que eu trabalhasse fora, eu sempre tentava ser muito presente, né, mas eu lembro que os primeiros dias foram, assim, dias que a gente conseguiu aproveitar muito, eu consegui fazer muitas coisas com ele, então o fato de eu estar dentro de casa trouxe uma união, assim, né, aquela coisa de estar sempre grudadinho, que foi maravilhosa. Mas a mudança maior que eu vejo, sabe, foi em mim, Débora. Foi em mim, realmente. Porque, assim, pra mim, hoje eu tenho vergonha, me dá tristeza, sabe, dos pensamentos que eu tinha. Mas eu pensava assim, ai, que bom, as crianças vão pra escola. Ai, que bom, as crianças vão, eu vou ir pro escritório, lá eu consigo descansar. Ah, que bom, né? Eu sempre tive assim, que na minha mente, que os momentos que meus filhos estavam longe eram os momentos que eu podia fazer as coisas para mim. E hoje isso me causa vergonha, tristeza, sabe? De eu ter tido pensamentos assim em relação aos meus filhos. Por isso que eu disse que o Senhor precisou primeiro mudar a mim, sabe? A minha concepção de maternidade, aquilo que o Senhor queria de mim, aquilo que o Senhor precisou realmente tratar o meu coração primeiro, para depois eu ser trazida para dentro de casa. Então, acho que esse fato hoje de ser grudadinho, né? Foi o que mais impactou, porque hoje eles sabem. Eu saio de casa, às vezes eu tenho que viajar, né? Deixo eles, eu saio chorando. E eles sabem que é porque eu amo hoje estar com eles em casa. Para mim, a minha tristeza hoje é eu ter que sair de casa. Eu amo estar aqui dentro do meu lar e com eles. Hoje essa noção deles é muito forte. E eles ainda comentam. A Giovana, que já tem 13, fala assim: bah, mãe, o dia que a gente casar, que a gente sair de casa, tu vai sofrer muito, né? Eu acho que eu vou sofrer um pouco. E esse dia a gente pensa que demora, mas chega, né? Eu já tô tentando me preparar psicologicamente, olhando para meus 4, né? Que são escadinha. Se, meu Deus, o dia que eles começarem a criar asinha, né? Que a flecha for lançada, né? Que sair da minha aljava e tomar o rumo deles. Como é que vai ser o ninho vazio, né? Eu já fico pensando nisso. Ao mesmo que é algo natural, que a gente sabe que isso acontece, né?
é algo que a gente, assim, emocionalmente, a gente fica apreensiva, né? A Giovana ainda brincou comigo essa semana. Mãe, tu já parou pra pensar que se eu casar com a idade que tu casou, só falta 4 anos? E eu, Não. ai, que isso? Falta só 4 anos, Deus o livre, né? Porque ela já vai fazer 14 agora, então, realmente, se eu parar pra pensar que eu casei com 18 e ela, né? Se casar com 18, vai faltar só 4 anos e o coração já aperta. Já Mas, acelera, já dá um suador. só que o Senhor tem me trazido um entendimento assim, ó, Débora. Os nossos filhos são como frutas, né? Que crescem em nós. Eles crescem pertinho de nós. Só que vai chegando o tempo que eles estão amadurecendo e aos poucos eles vão se desgrudando. Eu lembro que sempre que eu saía, eles sempre estavam comigo. Hoje, quando eu saio, muitas vezes a Giovana quer ficar mais em casa, quer ficar mais na dela. Diz, mãe, pode ir, não tem problema, eu fico aqui, né? Então eu sinto assim, esse que tá desgrudando, ela tá amadurecendo, né? E ela é como essa... né? É natural, é como uma fruta. Eles aos pouquinhos vão se desprendendo, vão tendo a independência. Mas eu sei que eu vou passar por essa fase ainda de me adaptar sem ter eles assim sempre grudadinho em mim. Porque eu sou uma mãe um tanto que grudenta. Hoje o Rodrigo chegou para descansar meio-dia, as crianças foram tudo para cima dele, né? É assim, ele deita, as crianças vão tudo para cima dele. Eu disse, Ai, amor, eles ficam tudo. E é um. Como é que eu posso dizer assim? Eles são tão. As crianças eles são tão emocionais, né? Eles são pura emoção, né? A conexão deles é muito emocional, porque sempre tem que estar grudadinho na gente, sempre tem que estar, né? Se o irmão chegou, outro já quer vir junto, já dá aquele ciúme, né? Todo mundo quer abraçar. E eu disse, amor, às vezes eu tô fazendo comida, até me dá um nervoso, né? Tem um no pé, um do lado, outro atrás. Às vezes a vontade é falar, sai todo mundo daqui, deixa eu cozinhar aqui. Mas eu paro, respiro assim, não, eles estão aqui porque eles gostam de estar ao redor da gente, né? Então a gente tem que ter paciência e deixar esse momento assim, aproveitar, né? Aproveitar cada minutinho que eles estão ali apreciando, que estão observando, que estão aprendendo, porque num piscar de olhos, né? Já tem uma adolescente já fazendo os cálculos aí, fazendo né? cálculos, é De verdade. mais de 4 anos, né? Se seguir os caminhos da mãe de casar jovem. E passa muito rápido, né? Eu olho pro Davi, às vezes, ele só tem 10 anos, né? E às vezes ele brinca, né? Ô mãe, eu vou casar cedo. Aí eu já começo, né? Por que tu quer casar cedo? Não, porque eu quero ter minha família, eu quero cozinhar para minha esposa, eu quero fazer isso, eu quero ter tantos filhos. Ele já tem uma noção de família. Daí eu me pergunto, né? Da onde que ele tira essas ideias? Ah, da onde será, né? Da onde será, né? É. E por um lado eu me alegro assim, né? Eu me alegro porque a gente vê eles tendo uma base, né? Uma base, uma estrutura e já almejando ter aquilo que os pais têm, né? Uma família, seguir os passos, né? Ter como é que eu posso dizer, uma conexão com uma pessoa que vai ficar, né, perdurar a vida toda. Então, a gente fica, claro, apreensiva, né? O ninho futuramente vai ficar vazio, mas ao mesmo tempo eu fico feliz. Eu fico feliz porque, como você disse, é como uma frutinha, né? Eles vão amadurecendo, né? E vão naturalmente deixando de ser tão afetivos da gente, tão grudadinhos, né? E isso é muito bom. É tão lindo ver eles crescendo assim, né? Verdade, sobre essa questão assim, né? Porque hoje ela tem 14, mas a gente pensa, né, no futuro deles, nos relacionamentos deles, porque você já sabe, né? Desde que a Giovana tinha 5 anos, eu comecei a orar sobre os relacionamentos dela. Não somente relacionamento com o marido, mas também os relacionamentos com a amizade. Sempre orei muito pelos meus filhos, né? Eu acredito que as nossas orações, elas são como flechas, né? Que a gente lança à frente e quando a gente chega naquele momento, as nossas orações chegaram primeiro. E sobre a vida dos meus filhos, eu sempre inundei eles de oração, sempre pedi para Deus, Senhor, livra eles das más companhias, livra eles, né, do que não te agrada, livra eles da pornografia, livra eles, Senhor, de um relacionamento abusivo. Eu sempre orei muito por isso. Sempre orei pelo esposo da minha filha. E eu sei que não é algo para agora. Mas eu estou lançando as minhas flechas para frente. E quando ela chegar lá naquele momento, eu tenho certeza que as minhas orações já estarão lá. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu todas elas e o Senhor já está preparando algo, né? Então, a gente, assim, às vezes, as pessoas podem pensar, mas já está pensando nisso? Não, não é que a gente já está pensando nisso, nós não queremos adiantar nada. Mas aquilo que o Senhor
coloca na nossa mente, no nosso coração como mãe, para profetizar, para lançar de bênção na vida dos nossos filhos, a gente deve fazer isso. A gente deve lançar as nossas flechas lá na frente, para que quando eles cheguem lá, tudo já esteja de acordo com aquilo que o Senhor planejou. E eu tô lembrando agora, né? Você falando e eu lembrando, né? E é tão legal a gente ter essa mentalidade, porque essa é a mentalidade de Deus, né? Ele é um Deus geracional, né? Ele é um Deus geracional. Então, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É uma sequência, uma geração gerou outra que foi gerando. Então, quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente está orando também pela futura geração, né? E além deles, né? Essas orações vão alcançar além deles, porque se a gente cobrir eles de oração e eles alcançar o propósito, os filhos também, né? Os nossos netos, no caso, Sim. eles também vão andar nesse mesmo caminho, né? Sim. E as nossas orações vão estar alcançando eles também. Até mesmo porque quando uma pessoa é destruída, vamos dizer, né? Quando Satanás consegue derrubar uma pessoa, ele não está derrubando aquela única pessoa, mas ela está derrubando uma geração inteira. Algo que vai vir daquela pessoa, né? Então ele não visa somente uma pessoa, não é somente a Marília, não é somente a Débora, mas é tudo aquilo que nós podemos gerar através dos nossos filhos, através das pessoas com quem a gente se relaciona, né? Então, para mim hoje, ser mãe, né? Hoje o meu desafio como mãe é ter uma vida constante com Deus, é ter uma vida constante em oração e principalmente pedir socorro para o Senhor em todo momento. Existe um versículo em João, capítulo 14, versículo 26, que fala o seguinte: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Desde que eu li esse versículo, ele entrou no meu coração e a todo momento que eu preciso de alguma coisa, principalmente em relação a como lidar com algo, com os meus filhos, né? Porque a gente observa eles, a gente vê, mas muitas vezes a gente não consegue ver o que está no coração, a gente não consegue ver o que está na mente. E quando eu percebo que é uma situação que eu não tenho controle, que eu não tenho como fazer, que eu não tenho como entrar nos pensamentos ou no coração, eu dobro os meus joelhos e eu falo: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor veio para nos ensinar todas as coisas. Então me ensina sobre essa situação que eu estou passando, porque eu não sei o que fazer. E ele realmente vem com alguma coisa, ele me dá uma ideia, ou o assunto surge, a gente trata aquilo. Então, o Senhor, eu aprendi nesses anos vivendo com Deus, né? O Senhor sempre está pronto a nos ouvir. Ele sempre está pronto a nos atender. Ele sempre está de ouvidos abertos e de olhos atentos a nós. Mas muitas vezes nós, como mães, nós não temos recorrido ao lugar correto, né? Muitas vezes a gente pede ajuda para uma amiga, não que isso não seja válido, é válido. Tem momentos de angústia, que a angústia é tanta, né? Que tu precisa correr para uma amiga. Como eu já corri tantas vezes. Como eu já corri tantas vezes para você, né? Você sabe disso. Mas a nossa primeira opção sempre tem que ser o Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que sabe adentrar o coração do nosso filho. Um lugar que a gente não alcança, é Ele que sabe trabalhar na mente dele, que é um lugar onde a gente não trabalha. É só o Senhor. E eu tenho descoberto isso principalmente agora, né? Na fase de adolescência, né? Porque quando a criança é criança, né? Quando existe a criança está o tempo todo te chamando, né? Ela tá o tempo todo: mãe, olha isso aqui, mãe, olha isso aqui, e vem, conta e fala, né? Não mede palavras. Mas quando entra na adolescência, elas já começam a ficar mais reservadas, elas já começam a ficar mais nos seus pensamentos, elas começam a ter suas próprias convicções. E quando isso acontece, aí vem o medo, né? Porque a gente, como mãe, fica: meu Deus, agora eu não sei nada que essa pessoinha tá pensando, não sei nada que tá no coração dela, às vezes tá tristinha, eu não imagino nem pelo que seja, né? E por mais que a gente converse, a gente, né, tá sempre ali envolvida na conversa, sempre procurando saber o que tá acontecendo. É nesse lugar, nesses momentos, que o Senhor é o único que pode adentrar no coração e na mente dos nossos filhos. E nós, como mães que conhecem ao Senhor, precisamos ter o Senhor como esse ponto de eu vou correr para o braço de alguém, eu vou pedir ajuda para alguém. E esse alguém sempre vai ser o Espírito Santo, porque ele é capaz de sondar a mente e o coração dos nossos filhos. Só ele, né? Às vezes dá vontade da gente fazer o papel do Espírito Santo também, né? Nesses momentos quando a gente não sabe o que eles estão pensando, né? O que eles estão fazendo. A gente tem vontade de fazer o papel do Espírito Santo, ir lá e conversar, fazer eles falar. Mas a gente
aham, fazer falar, né? Desembucha logo, eu quero saber o que se passa nessa cabeça. Mas não é assim, né? Realmente a gente tem que buscar primeiramente em Deus, né? Em oração, para que Deus dê a oportunidade certa, o momento certo, né? As palavras certas, para que o Espírito Santo, através daquelas poucas palavras que a gente às vezes, né, fale, venha trabalhar, né? Isso. Venha trabalhar lá dentro, o Espírito Santo venha moldar a mente, o coração deles, né? Porque esse lugar de mente e coração, né? Emoção e mente, razão ali que eles estão se formando, é um lugar que só Deus mesmo, né? Só o Espírito Santo pode acessar, né? Tem uma passagem da Bíblia, eu estava lembrando agora. O Rodrigo prega sobre os porões da alma. Todos nós temos, né, aquele lugar escondidinho que ninguém tem acesso. Ninguém. Né? E eu acho que quando os filhos chegam na adolescência, eles começam a acessar esses porões, né? E é só Deus que acessa, só Deus que consegue chegar lá, né? Então, como mãe, eu acho que a gente tem que revestir mesmo eles de oração e buscar essa sabedoria de Deus para lidar com esses momentos, né? Isso. Tem algo, Débora, que tu sempre fala, né? Que muitas vezes nós não temos consciência de que nós não estamos lidando com uma criança inocente, mas sim com pequenos pecadores, né? Que precisam ser alcançados por Jesus. É algo que eu sempre oro pelos meus filhos, eu tenho uma grande convicção e uma grande... eu uso muito, né, as orações curtas e orações que são feitas assim de coração, né? Então são aquelas a oração pequena, mas poderosa. E eu sempre oro assim: Senhor, dá conhecimento de quem tu és para os meus filhos, que eles tenham experiência contigo. É sempre essa oração: Senhor, que os meus filhos tenham experiência contigo. Porque algumas pessoas já me conhecem, já sabem, eu passei minha vida toda na igreja. Eu nunca fiz nada de errado, eu nunca saí, nunca me desviei. Sempre fui uma pessoa que estava ali na igreja, mas eu só conheci Jesus quando eu tive um encontro real com ele. E esse encontro que houve comigo, os meus filhos também vão precisar ter. Os meus filhos também vão precisar. Particular, né? Ele é particular. Então eu sempre oro: Senhor, dá experiência para os meus filhos. Então, além de eu orar pedindo para que o Senhor entre na mente, no coração deles, nas situações que eu sei que estão acontecendo, que às vezes eu não posso resolver, eu preciso orar pelos meus filhos para que eles tenham as suas próprias experiências com o Senhor. Porque não vai ser o meu falar que muitas vezes vai produzir resultado, não vai ser muitas vezes o meu limite que vai produzir resultado, mas eu sei que o resultado duradouro na vida deles só vai acontecer quando Jesus alcançar eles de tal maneira, a experiência vai ser assim, de tal maneira que eles não têm para onde ir. O único caminho vai ser Cristo. E é esse tipo de experiência que eu oro para que o Senhor dê para eles. Que eles encontrem Jesus, que eles tenham as suas experiências para contar sobre Jesus e que, de alguma maneira, o Senhor me use para isso, né? Hoje, a minha vida com Deus, eu oro, Senhor, que os meus filhos possam ver Tu em mim. Que os meus filhos possam ver. Que na hora da angústia, é de joelho que eles vão me ver. Na hora que eu tiver... Peraí que eu vou chorar. Na hora que eu estiver passando por algum momento angustiante, eles não vão me ver ficar reclamando, eles não vão me ver ficar conversando com outras pessoas, não. Eles vão saber que a mãe deles procura no lugar certo, que é na oração, que é dobrando os joelhos na cama e orando. Eu quero que meus filhos saibam isso, porque quando eles passarem pelas dificuldades deles, que eles saibam também o lugar para onde é que eles têm que ir. Eles têm que entrar no quarto deles, fechar a porta e procurar o único que pode socorrer a eles. Então, que o Senhor, de alguma forma, use a minha maternidade, porque se Ele me deu 2 crianças, esses 2 seres, Ele me deu com um propósito. Hoje eu sei que o meu propósito é apresentar Cristo aos meus filhos. Hoje eu sei que o meu propósito é alimentar a fé deles. Hoje eu sei que o meu propósito é estar aqui, né, cuidando deles. Mas que o Senhor use tudo isso, né? Que eu vivo no meu particular, eu e Deus, para também influenciar eles, né? As 2 choronas, amiga. Junta 2 choronas. Deixa eu contar uma experiência. Eu me emocionei porque é justamente isso que eu tenho orado ultimamente para Deus. Deus, eu quero que eles vejam Tu em mim. Né? É muito fácil a gente ser paciente, a gente ser bondosa, a gente ser fina, né? Muito educada com as pessoas lá fora. Mas dentro de casa é onde as nossas misérias são expostas, né? Onde realmente a gente precisa recorrer, né, para Deus e dizer: Deus, é aqui que a gente é afiado, né?
principalmente eu aqui com 4 crianças, né? Que ficam ao redor da gente o tempo todo. Mamãe, mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo. E espalha coisa e tira coisa. É o dia inteiro em função deles. Então, assim, vem pensamentos, tipo assim, pensamentos que vêm para nos entristecer, né? Pensamentos que vêm para nos. Nossa, é o dia inteiro cuidando dessa casa, é o dia inteiro cuidando de criança, é o dia inteiro, sabe? Às vezes vem esse tipo de coisa e aí eu, né, peço assim, Deus, eu não quero pensar assim, eu não quero. Eu quero que eles vejam você em mim, né? Cristo, eu quero representar a tua imagem e semelhança dentro do meu lar, isso é o mais importante. Lá fora é 5, 10, 15 minutos, 1 hora que eles vão ver você em mim. E aqui dentro de casa não, eu sou analisada, eu sou notada, eu sou copiada o tempo inteiro. Então é aqui que eu tenho que realmente ser imagem e semelhança tua, Senhor. Então eu tenho orado muito sobre isso, sabe? Senhor, é aqui que eu tenho que refletir a tua imagem. E às vezes não é fácil, a gente é posto à prova. Né? Não adianta a gente. Claro, é maravilhoso, a maternidade é algo assim, né? A gente depois que é mãe, a nossa visão muda, é algo maravilhoso. Mas também é o maior desafio da mulher, né? É ser mãe em tempo, né? Assim, em tempo integral, vamos dizer, igual eu estou sendo, né? E você conseguir realmente produzir o fruto do Espírito, ser imagem e semelhança de Deus. É dentro do lar que a gente é posta à prova, né? Como esposa, como mãe, como cristão, é lidando com as pessoas 24 horas, né? E eu tenho sentido muito isso, Senhor. Eu preciso, Senhor, refletir a tua imagem aqui. E tenho orado e pedido justamente isso para o Senhor. Senhor, os meus filhos, eles vão copiar, eles estão me copiando o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo, às vezes, coisas simples que eu vejo, eles estão copiando, eles estão fazendo. Às vezes uma fala, um gesto, uma atitude, e isso me pesa, sabe? Não é um peso de cobrança, mas um peso de responsabilidade, né? Como você disse, são 4 almas eternas que Deus me deu, né, para cuidar, que eu não posso simplesmente mandar de novo pro Senhor, Senhor, tá na tua mão, é o Senhor que cuida. Não, ele deu para mim. A responsabilidade é minha e do meu esposo, né? Então, é um peso de responsabilidade, né? De amor, de entrega, assim, que eu preciso. Tá sempre me policiando, sempre recorrendo à ajuda do Espírito Santo, sempre orando para que o Senhor me revista da sua graça e me ajude nesse momento, né? Nesses dias com eles, a refletir a imagem dele, a refletir a Cristo. Sim, falando, né, que eles acabam nos copiando. Um dia desse eu tava aqui orando e eu sempre oro em línguas, né, em línguas estranhas. Meu dia todo onde eu tô orando em línguas. Se eu tô aqui naquele meu momentinho orando aqui no quarto, orando enquanto lavo louça, sempre orando em línguas. E eu vim aqui pro meu quarto, dobrei meu joelho e tava orando. Daqui a pouco o Theo vem, né, porque ele vem o tempo todo. Não fica 5 minutos longe, daqui a pouco ele tá ali grudadinho em mim de novo. Aí ele se ajoelhou do meu lado e começou tá, 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 tá. E assim, meu filho, o que você tá fazendo? Tô orando. Tô orando igual tu ora. Aí eu achei aquilo engraçado. Isso aí, meu filho, continua orando. Só que assim, hoje tu tá fazendo algo que tu não entende. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai te dar uma língua que é só tu e ele que entende. Mas pode continuar orando assim. Alguns dias depois, né? Alguns dias depois, antes de dormir, eu estava no quarto deles. Não lembro se eu li alguma história. Eu tava no quarto deles para eles dormirem. Eu sempre fico ali um pouquinho com eles antes deles dormirem. E surgiu o assunto sobre aceitar Jesus. E naquela noite, né, perto da meia-noite, meu menino de 6 anos disse que queria aceitar Jesus e queria que eu orasse por ele naquele momento. Então, é isso, sabe? É o viver Cristo dentro de casa, é o viver realmente. Porque, como tu falou, as pessoas têm uma noção do que a gente é. Mas dentro da nossa casa, o que a gente verdadeiramente é revelado. Né? Então, nós precisamos trazer... Primeiro, Débora, eu acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer é nós mesmas termos um encontro com Cristo. Né? Nós primeiro sermos tratadas. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Então, nosso entendimento primeiro precisa ser tratado. Então, não adianta, às vezes, as pessoas olharem assim, ai, olha que lindo, olha o que a Marília faz, olha o que a Débora faz, né? Mas, às vezes,
a pessoa ainda não conseguiu ter esse encontro com Deus ainda não se colocou diante do Senhor e pediu, Senhor, agora tu vem e me muda, porque através de mim, a minha família inteira vai ser mudada. Através de mim, aquilo que o Senhor fizer em mim, eu vou poder produzir nos meus filhos. Então, a gente primeiro, como mãe, o nosso maior desafio é encontrar Jesus primeiro. Deixar ele ser o centro da nossa vida. Porque a partir do momento que ele é o centro da minha vida, eu consigo apresentar ele como o centro da minha casa, como o centro dos meus filhos. Eu consigo apresentar o Senhor para eles de maneira genuína. Porque não adianta você falar para o seu filho, segue a Jesus, se você não segue. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E esse no caminho não é assim, ei filho, tá vendo aquilo lá, aquele caminho lá, ó, vai lá e segue por lá. Não, é pegar na mão da criança e dizer, nós dois vamos juntos. É no caminho, nós estamos juntos nesse caminho. Então não adianta eu querer apresentar Cristo, ou não adianta eu querer que meus filhos tenham um relacionamento com Deus quando eu não vivo um relacionamento com Deus. Eu primeiro preciso viver. Aí depois aquilo que eu falar, às vezes não precisa nem falar. É o que eles vão ver, né? É a diferença que eles vão ver. Eu lembro que quando eu tive o meu encontro com Jesus, né? Eu tava passando assim por uma fase que eu tava trabalhando no escritório. Chegava em casa, tinha criança pequena, né? O Telzinho não dormia bem a noite toda. Então eu sempre tava assim, parece que eu sempre tava correndo, né? Mas o Theo não dormia bem, então eu sempre estava muito irritadiça. Eu lembro que eu estava passando por um período assim muito irritada, né? Então eu ficava muito brava. E quando eu tive meu encontro com Jesus, essa foi a primeira coisa que o Senhor segurou em mim, né? Foi aquela irritação pela falta do descanso, né? Pelos compromissos que tinha. E um dia eu lembro que eu acordei assim muito agitada e eu fui orar. E aí daqui a pouco eu saí da Giovana assim, o que tu vai fazer, mãe? Eu tinha um quartinho de oração. Eu assim, a mãe vai orar. Ela olhou assim, de novo? Aí eu falei assim, filha, se a mãe não for lá naquele quarto orar, a mãe vai ficar berrando e brigando com vocês, eu não quero isso. Ela assim, então tá, vai mãe, vai orar, pode orar. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor tratou em mim, quando eu me encontrei com Ele, foi a maneira como eu falava com os meus filhos. Foi a maneira como eu chamava a atenção deles. Porque era aquele berreiro, né? Eu já sou uma pessoa assim bem agitada. Aí quando ficava assim, irritada, daí tu imagina, né? A voz ia lá em cima. Então foi algo que o Senhor precisou tratar. E como eu digo, primeiro procure que Deus te trate. E aí o resto você vai colher, a Bíblia diz, né? Procura o teu pai em secreto, que publicamente ele vai te honrar. A diferença, o processo é no secreto, mas o que vai acontecer, o que vai ser gerado é público. E os primeiros a serem alcançados são a nossa família, são os primeiros a serem alcançados. Eu lembro, você falando dessa mudança, né, amiga, eu lembrando um pouquinho de mim, né? Eu cresci na igreja, né? Praticamente cresci na igreja com 6 anos, a mãe foi pra igreja, eu fui junto com ela. E eu nunca fui uma pessoa assim, agitada, de gritar, uma pessoa irada, nunca fui, mas até ter filhos, né? Aí, e eu lembro que Deus começou a tratar primeiro eu, né? Eu tinha o Davizinho pequeno, e Deus começou a tratar, assim, me despertar, não tem que a mudança precisava primeiro começar em mim. Né? Eu queria mudar o meu marido, eu queria educar o meu filho da melhor maneira, claro, mas precisava primeiro ser gerado em mim, algo em mim. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude minha perante o Senhor. Né? Eu não sei se foi você, amiga, não sei onde é que eu escutei uma frase que eu, né, para mim fez muito sentido, assim, realmente a gente tem que fazer isso primeiro, né? A gente às vezes busca muito querer ser, né, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Mas se a gente primeiro ser uma boa filha, né, ter conexão com o Pai Eterno, primeiro, né, seguir os princípios dele, se conectar com ele, deixar ele mudar primeiro em nós, aí a gente vai conseguir sim. Aí ser uma boa esposa, uma boa mãe. Mas primeiro de tudo a gente tem que ser uma boa filha, uma boa serva do Senhor, né? Para que essa mudança, né, geral, né, de um domínio das emoções, uma mudança de mentalidade, de comportamento, né, ação ali, venha de fato mostrar para eles que a gente serve a Cristo, né? Mostrar para eles quem reina na nossa casa, quem reina no nosso coração. Porque às vezes até pela preocupação da gente cuidar da melhor educação para os filhos, a gente acaba às vezes invertendo, né? Dando o trono da nossa vida para os filhos, em vez de o trono ser do Senhor, né?
se tornando muitas vezes um ídolo. E a gente às vezes acaba errando, né? Falhando na educação deles, porque eles estão em primeiro lugar, né? Isso. E, claro, sempre desejando o bem, mas quando a gente recorre primeiro ao Senhor, deixa o Senhor, né, no trono, né, dessa vida aqui, ele primeiro molda em nós. Primeiro passa por nós o processo de mudança, né? E depois sim, daí flui para nossa casa, né? Para os nossos filhos, para o nosso marido, para o nosso lar, né? É primeiro uma mudança em nós. E foi isso que Deus fez em mim também. Deus começou a mudar em mim. Isso. Eu lembro que quando o Telzinho era bem pequenininho, né? A gente sempre foi muito ativo na igreja, sempre foi muito participativa. Eu lembro que ele não tinha menos de um ano, né? Quando aprendeu a caminhar ali, um aninho. E eu ia nos cultos, e o que eu não passei com a Giovana de ser uma criança agitada, o Theo veio assim em dobro. A Giovana era calma, quieta, se eu desse uma seguradinha no banco, ela já ficava, eu ficava ali obediente, o culto todo quietinho. Agora o Theo não, veio totalmente diferente. Veio o menino mais agitado, um menino que conversa, um menino que corria. Então, eu nunca precisei levantar com a minha filha, né, do banco para ficar atrás na igreja. E eu lembro que quando a Giovana era pequena, eu via outras mães, eu dizia, oh, que absurdo, essa mãe não controla essa criança. Julgando ainda, né? Não sabia nem que estava Ai, meu Deus. assim, nossa, por que essa mãe tem que levantar e ficar lá no fundo? Quando o Theo nasceu e ele começou a caminhar, eu descobri o porquê que a mãe ficava no fundo. A gente não queria tirar a paz de quem estava ao nosso redor, né? Porque o Theo era assim, se eu desse uma formadinha nele no meu colo para ele ficar quietinho, ele abria o berreiro. Aí era pior. Então eu levantava, ia lá pro fundo e ficava lá com ele o tempo todo no meu colo. Não largava no chão para correr, mas ficava no meu colo. E eu lembro que a minha palavra naqueles dias era de reclamação. Eu falava pro Senhor, o que eu tô vindo fazer na igreja? Eu não sei nem o que o pastor pregou, não sei que louvor foi cantado, não participei de nada, nem nos momentos de oração consegui orar, porque estava ali, né? Cuidando da criança, porque eu queria que ela ficasse ali, me obedecesse, eu não queria que ela se distraísse. Com o passar do tempo, o Senhor começou a ministrar no meu coração que esse era o tempo que eu precisava viver. Era esse o tempo. Que era para mim parar de me preocupar com o ministério, era para mim parar de me preocupar com estar em atividade na igreja, era para mim parar de me preocupar muitas vezes de estar no culto prestando atenção. Porque o fato de eu estar ali cuidando do meu filho era aquele o chamado que o Senhor tinha para mim naquele momento. Ensinar o meu filho a ficar dentro da igreja, mesmo que eu não prestasse atenção em nada, mas que os frutos com o tempo viriam, né? E eu precisei aprender isso, a ser mãe nesse tempo, né? Esquecer ministério, esquecer que eu queria fazer as coisas para Deus, esquecer que eu queria estar ali adorando e louvando o nome do Senhor, não. Agora é o momento de você ficar lá atrás da igreja, segurando seu filho, e o Senhor vai cuidar de ti nesse tempo. Eu lembro que eu A gente vê que isso é um desafio de muitas mães, né, amiga? Cultuar com criança pequena, né? Sim. Algumas até desistem de estar indo no culto, né? Isso. E isso para mim também foi assim, um desafio muito grande, com 3 crianças pequenas, o Davi maiorzinho, né? Mas os 3 últimos pequenos, assim. A Raíssa nunca deu trabalho, eu falo com ela, ela fica quietinha. Agora a Sara também, se eu apertasse ela, ela abre o bocão, né? Ela é escandalosa. E o Max, daí pequenininho, também aprendeu a andar, meu Deus. É desafiador, amiga, a gente cultuar com criança pequena. Eu também teve momentos assim, ó, de eu estar tão esgotada, de eu pensar a mesma coisa, sabe? Deus, o que eu tô vindo fazer na igreja? Eu não vejo nada. Além de eu tirar a atenção dos irmãos, eu tenho que ficar segurando criança, abafando o choro, indo lá para trás. A gente chega em casa exausto, cansado, e a gente não aproveita o culto, né? E daí Deus me fez lembrar, sabe o quê? Daquela passagem. Nossa, meu Deus, eu lembro até hoje. Deus fez eu lembrar daquela mulher que foi pedir, né? Senhor, deixa eu comer aqui. Ele assim, como é que eu vou tirar o pão da boca né, dos meus, né? E aí ela fala, né? Mas os cachorrinhos se alimentam até mesmo das migalhas que caem. E aí Deus falou pra mim, você pode estar comendo migalha. No culto, né? Mas a gente não consegue saborear a palavra inteira. São migalhas que a gente consegue aproveitar do culto. Mas aquelas migalhas nos nutrem e nutrem os nossos filhos. Eles estão sendo educados para cultuar futuramente. Então, todo o nosso cansaço, nosso esforço, nosso empenho, às vezes só comendo migalhas no culto, ela vai nos manter a nossa fé, vai nutrir a nossa fé por esse período que a gente tem que educar os nossos filhos para cultuar e vai dar frutos, como você disse, vai dar frutos lá na frente, porque eles vão ser ensinados a estar no culto, né?
Então Isso. aquilo me confortou, né? Então, Senhor, se é um tempo de eu comer migalha no culto, mas que eles aprendam a cultuar, amém. Não vou reclamar mais. O meu tempo de restaurar a minha intimidade com o Senhor foi nesse tempo. Quando o Telzinho era bem pequenininho e ele não parava. E até mesmo meus momentos de oração em casa, ele sempre estava ali, nunca. Se ele percebia, ele dormia comigo, se ele percebia que eu tinha me levantado ou que eu estava longe, imediatamente ele levantava e ia na sala onde eu estava. Eu sempre fui de dormir muito tarde, então meus horários de oração sempre são muito tarde, às vezes 1 hora da manhã, 2 horas. E aí eu mudei a tática. Peraí, vamos mudar a tática. Vamos começar a acordar às 5 da manhã, porque era o tempo que eu conseguia estar só eu, né? Pra mim, buscar essa intimidade com o Senhor. Quando ele começou a perceber que eu acordava às 5 horas da manhã, ele começou a acordar no mesmo horário que eu. Então, ele sempre estava ali. Mas foi nesse tempo que o Senhor firmou as minhas raízes. Foi nesse tempo de busca ao Senhor, mesmo tendo os desafios da maternidade. Mesmo tendo os desafios de conseguir conciliar a educação de uma menina de 7 anos com um bebezinho recém-nascido, né? Depois, a diferença de idade, para mim, hoje também é um desafio, né? Porque eles têm 7 anos de diferença, eles não brincam juntos, né? É bem diferente. Os dois têm temperamentos totalmente diferentes. Então, uma é mais quieta, o outro é muito agitado. Então, esses desafios, mas foi nesses desafios que o Senhor conseguiu, que o Senhor me alcançou. Eu sempre falo, né? O Senhor me alcançou nos meus dias comuns. Nos dias que eu trocava fralda, nos dias que eu tinha que ficar de madrugada cuidando dele, nos dias que ele não dormia bem, eu ficava lá cuidando, nos dias que eu estava fazendo tarefa, que eu estava me dividindo em cuidar da casa, do serviço, dos meus filhos. Foi nos meus dias comuns que o Senhor me alcançou. E a minha maternidade faz parte desse momento de reconciliação com Deus. Porque foi através dela também que o Senhor conseguiu ministrar muitas coisas no meu coração. E hoje, né, hoje eu colho os frutos disso. Hoje eu sei que tudo aquilo que eu vivo hoje como mãe, como esposa, como alguém que serve ao Senhor, são fruto desse tempo, né? De dificuldade não, de desafios, né? Eu tô trocando a palavra, né? Dificuldade, são desafios. São frutos desses desafios que a gente passa enquanto eles são pequenos. Todo lugar que eu vou ministrar, eu faço questão de falar sobre as mães, né? Que desistem de ir na igreja por causa de seus filhos. Eu faço questão de contar isso que aconteceu comigo, porque eu recebo muitas mulheres que falam isso, que elas estão desanimadas de irem na igreja porque os filhos dela não param. E aí eu sempre falo, esse é o tempo que o Senhor quer que você viva. Esse é o tempo, o Senhor te chamou para esse tempo. Então para de te preocupar com o resto. Para de te preocupar com o servir, para de te preocupar com estar prestando atenção. Mas é esse momento, o momento que o Senhor quer é que tu ensine o teu filho a estar dentro da igreja. E se você não ensinar ele agora a estar dentro da igreja, depois ele não vai querer estar dentro da igreja. Ele sabe que depois, na hora da agitação, você vai correr. E ele vai chegar um tempo de te desafiar, né? Porque as crianças passam por esse tempo de nos desafiar. E se a gente ceder, a gente acaba perdendo. E não é perdendo somente o momento. A gente muitas vezes perde eles por não plantar, né? E a eternidade. a gente perde a eternidade dos nossos filhos, a nossa e a dos nossos filhos. Então eu preciso, como mãe de criança pequena, hoje eu já passei dessa fase, eu já estou na fase de criança e adolescente, mas eu sempre faço questão de falar, porque aquela Marília, né, que tinha 20 anos quando a filha nasceu, que a filha ficava quietinha, que não entendia as mães que levantavam na igreja, precisavam ficar lá atrás, que muitas vezes até julgava essas mães, é a Marília que passou por essa fase também, e que teve que ter um trabalhar de Deus para que ela também não desanimasse de estar na igreja por conta da criança. Foi Deus, foi literalmente Deus ministrando ao meu coração e dizendo, filha, é esse momento que eu quero que tu viva. É esse momento, então fica aonde você está, com sua criancinha aí no colo, segurando, não deixando correr, porque os frutos ainda virão. E a espera às vezes não é fácil, que a gente já quer fazer e já quer ver o fruto, né? Já quer ver o resultado, né? E com criança, muitas outras coisas na nossa vida não são assim, né? A gente tem que
fazer, colocar a sementinha, cuidar, regar, esperar crescer, né? Para lá na frente ver o fruto, né? Mas é regado com oração, né? Como você disse, né, amiga, com muita oração a gente sabe que certamente, né, eles vai dar fruto e são frutos gloriosos, né? Que não vão refletir somente aqui nesse mundo, né? Não vão refletir somente neste mundo, mas na eternidade. A eternidade é quando a gente passa a olhar além, né, das dificuldades, dos desafios aqui, além de meros profissionais que a gente quer formar os nossos filhos, mais discípulos de Cristo, quando a gente passa a olhar além, essas coisas se tornam tão pequenininhas, né? Sim, né, eu tive o privilégio de poder fazer uma faculdade, mas hoje, né, tem tantos pais assim que fazem planos para os filhos, tal, querem que os filhos se formem, tal. Eu não sei se é porque eu passei pela experiência de fazer uma faculdade e hoje não exercer. Essa é uma preocupação que não me pega, né? Não me pega. A minha preocupação hoje como mãe é que eles conheçam ao Senhor. O resto o Senhor encaminha. O resto o Senhor faz conforme a vontade deles no coração deles. O Senhor tem algo planejado para eles. Eu li num livro que falava assim, que nossos filhos não são cartas em branco. Existe uma história que já foi escrita sobre eles. E essa história só vai ser revelada a partir do momento que Deus foi revelado para eles. Então, essa história original que o Senhor escreveu sobre eles, é o meu papel hoje como mãe, aproximá-los de Deus para que essa história se desenrole na vida deles, né? Eu não quero escrever em cima daquilo que o Senhor escreveu. Eu quero realmente ter a capacidade de dizer, Senhor, toma, é teu. É teu. Me dá a capacidade de ensinar segundo os teus princípios, mas que a tua vontade seja feita na vida deles. Eu não quero ser um obstáculo para isso com os meus projetos e planos. Então, eu não me preocupo, não tenho preocupação nenhuma sobre estudar. Eu me preocupo com o estabelecimento de uma família, eu me preocupo porque eu sei o quanto isso muda, né, as direções da nossa vida. Eu me preocupo, sim, com eles conhecerem a Jesus. Eu me preocupo com essas coisas que, para mim, são eternas. Como tu sempre usa essa palavra, né? Essas coisas são eternas. Com quem eles se relacionam, vai dizer para qual caminho eles vão ir, para qual caminho, a direção que eles vão tomar, né? Porque nossa história está sendo escrevida a cada escolha que nós estamos fazendo. Então, essas escolhas, né? Sobre elas que eu busco orar. Que bom, minha amiga. Que bom te ouvir. Que bom a gente estar aqui. E a nossa hora está chegando. Aí passa rápido. Se deixar, passa rápido. Né? Se deixar, a gente vai reunir mãe para conversar de maternidade e filha. É assunto que não tem fim, né? Mas, minha amiga, eu quero agradecer muito, muito você ter aceitado estar aqui com a gente, tá? Dividir um pouquinho da tua experiência, dos teus desafios aqui com a gente. Foi muito bom te ouvir. Já nos emocionamos aqui, né? Ai, saudade de vocês. Saudade. E eu queria pedir para você, assim como eu pedi para as outras, para você fazer uma oração por essas mamães que passaram por aqui nessa live, por aquelas que ainda vão ouvir, que os assuntos aqui falados possam gerar conforto, possam gerar esperança no coração dessas mães, que talvez venham se identificar, né, com alguns desafios que a gente citou aqui. E que o Senhor venha trazer esperança, sabedoria para elas também. Venha alcançar o coração delas. Amém. Só para mim encerrar a minha fala, tem uma frase que a gente ouve constantemente, né? Passou muitas vezes no Instagram. Você disse que morreria por seus filhos, mas você já escolheu viver por eles? Só que eu quero falar diferente isso. Eu queria saber se as mães estão dispostas a viver Cristo para os seus filhos, a viver com Cristo para os seus filhos. Esse é o maior desafio que nós como mulheres precisamos ter. Não é apenas viver nossa vida, mas viver uma vida com Cristo para os nossos filhos, para a nossa família. Amém? Eu vou orar então. Tá bom? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso, Senhor. A tua palavra, ela é fiel, a tua palavra, ela é pura, e a tua palavra diz, Senhor, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, e tu és fiel, Senhor.
Eu sei que esse é um momento de despertamento para muitas mulheres na sua maternidade, que é um despertamento para muitas mulheres, Senhor, ouvirem aquilo que o Senhor quer falar. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê esse entendimento para as mulheres, que elas precisam ter uma vida contigo, Senhor, para que elas possam alcançar os seus filhos através da tua palavra. Mais do que isso, Senhor, que elas possam levar os seus filhos até a ti, Paizinho. Eu sei, Senhor, que os desafios da maternidade são inúmeros, mas que o teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente para que quando esses desafios vierem, Senhor, a gente saiba a quem recorrer. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, se por acaso tem alguma mãe, Senhor, que tenha se sentido angustiada nos últimos dias, que tem se questionado sobre aquilo que está vivendo em relação à sua maternidade, Paizinho, eu oro por essa mãe agora e te peço, Espírito Santo, traga ela para o lugar secreto. Que ela te busque, Senhor, e busque a resposta que ela precise no Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho. Nós te agradecemos porque a gente sabe que tudo que tu faz é perfeito. Tudo que tu faz é bom, Senhor. E nós sabemos que esse é o tempo que o Senhor escolheu para nós. É na nossa maternidade. É nesse tempo que o Senhor quer a gente. Então, te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor produziu, por tudo aquilo que o Senhor está produzindo e ainda produzirá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querida. Amém. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada por estar aqui com a gente. Vai pelo celular e ficar aí a noite toda conversando contigo. Né? Mas Deus vai prover outra oportunidade pra gente sentar, tomar um cafezinho junto, vai dar certo. Vai dar certo, sim. Um beijo, te amo. Beijão, minha amiga, também te amo. Que Deus abençoe, tá? Um beijão aí pra sua família. Abençoe.